Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos, amém? Como é bom, né? Nós estarmos aqui. Eu confesso para vocês que é difícil trazer uma palavra. É difícil quem está aqui em cima, é muito difícil. A gente sofre a semana toda, a gente sofre no dia. Mas quando tu sobe aqui, tu esquece que tu tem família. Tu esquece que tu tem todos ao teu redor. Tu esquece, irmãos. Porque quando tu é usado na mão de Deus, quando o Senhor convoca te trazer uma palavra, nós temos que esquecer. Nós estamos aqui como servos e boca do Senhor, amém? E hoje eu trago uma palavra para os irmãos, a vida de Jonas. Eu sempre quis trazer essa palavra, mas não da maneira que eu trouxe. Eu queria trazer Jonas como o fujão, né? O profeta desobediente. Mas o Senhor, Ele quer tratar do nosso caráter nessa noite. Então eu venho trazer nessa noite o caráter de Jonas. Amém? Já peço que os irmãos abram lá a palavra de Jonas. Aleluia. Espero que dê para passar tudo que eu tenho para passar. O Senhor falou muito, o Senhor ministrou muito, chorei muito, apanhei muito. Mas estou aqui, graças a Deus. Queridos, quem é Jonas? Quem foi Jonas? Quem é Jonas? Eu sei que a maioria das pessoas conhece Jonas como o quê? O profeta fujão. Aquele que desobedeceu. Aquele que ficou 3 dias dentro da barriga de um peixe. Aquele que morreu, ressuscitou, reviveu, enfim. Esse é o Jonas que nós conhecemos. Mas eu quero te dizer que Jonas, ele já profetizava, obrigado irmãos, ele já profetizava lá em Israel, na época de Jeroboão, é isso? Jeroboão II. Segundo Reis 14 diz que Jonas, ele já profetizava para o povo de Israel, irmãos. Só vocês estudarem lá em 2 Reis 14, tá? Marcam aí para vocês estudarem em casa. Ele já profetizava em Israel. Ficou conhecido depois como profeta fujão, amém? Quer dizer, Jonas não foi chamado direto para esse ministério. Não, Jonas já era um profeta de Deus, amém? Jonas já trabalhava para o Senhor nessa área. Mas o que eu quero dizer aqui, irmãos? Que Jonas, apesar de Jonas já ser um profeta, um homem escolhido por Deus, Jonas tinha muitas coisas dentro dele. Jonas teria que ser trabalhado o caráter de Jonas. E foi para isso, eu creio que foi para isso que o Senhor chamou Jonas. Porque o Senhor, quando Ele nos chama, irmãos, não é para fazer aquilo, não, é para trabalhar na nossa vida, no nosso caráter. Sabe que quando você vem ministrar aqui em cima, quando você vem ministrar no louvor, quando você faz qualquer coisa, Deus quer trabalhar na tua vida. Nunca esqueça disso, irmão. Deus ministrou isso no meu coração muitas vezes. Talvez, às vezes, querido, a palavra não serve para ninguém aqui, que eu acho impossível, mas às vezes serve para mim, porque a palavra de Deus, ela corta primeiro quem traz a palavra, amém? Quem traz a palavra sabe disso. E hoje eu trago um pouquinho do caráter de Jonas. Quem era Jonas? Como eu já falei, Jonas já era um profeta, né? Mas Jonas foi escolhido por Deus para fazer um ministério grande. Dessa vez era um ministério grande, irmãos. Dessa vez ele teria que convencer uma cidade inteira. Nínive era a cidade que o Senhor falou para ele: Jonas, vai lá porque eu quero te usar. Só que Jonas, ele tinha o quê? Ele era o quê? Preconceituoso, desobediente, teimoso. Olha quantas qualidades que Jonas tinha. Teimoso, vingativo, tá? Irresponsável. Mas espera aí, irmã, não era um profeta? Era. Irresponsável, mesquinho, hipócrita, inconveniente, sem amor ao próximo. Mana, que escândalo que tu está falando. Como assim? Esse era o caráter de Jonas. E nós vamos ver aqui na palavra dele. O que eu quero trazer nessa noite, irmãos? Que nós não somos perfeitos. Mesmo assim, com as nossas falhas, com os nossos defeitos, com o que está sendo construído dentro de nós, Deus nos chama. E nós temos um chamado. Se Jonas olhasse para o caráter dele, Jonas não ia fazer nada. E é nessa noite que o Senhor quer tratar do nosso caráter. Aleluia! Glória a Deus. Sem amor ao próximo. Isso era verdade. Amém? Então, quando Deus, Ele chama
Ele mesmo capacita e Ele mesmo transforma. Não queira ser um santo. Ai, mas eu ainda tenho esse problema aqui. Não, 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 não. Depois que eu ser curada, não, 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 não. Deus chamou Jonas com todos esses defeitos dele. E era feio os defeitos dele, né? Nossa, era muito feio os defeitos dele. Imagine, ele já era um profeta, irmãos. Imagine a pastora chegar para mim: ó, é isso que eu te digo, eu te digo. Sai daqui, hipócrita. Teimoso. Mas Deus capacitava ele. E Deus ao mesmo tempo curava, ministrava. E ele aprendeu, queridos. Da pior forma da sua vida, mas ele aprendeu. Eu tenho certeza disso. Então, queridos, se eu tivesse um tema nessa noite, seria a transformação através do chamado. Foi isso que aconteceu com Jonas. Apesar que a gente não sabe se realmente ele foi transformado, mas eu creio que sim, que quando Deus levou ele já estava transformado, amém? Eu creio. Vamos abrir lá então, Jonas, que diz assim: o Senhor veio e trouxe assim para Jonas. Veio a palavra do Senhor, Jonas, filho de Amitai, dizendo, era uma ordem de Deus isso, amém? Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles a Tarsis, de diante da face do Senhor. Jonas não quis obedecer o quê? O chamado de Deus. Jonas quis fazer o seu próprio caminho. E quando Deus nos chama, que nós inventemos de fazer o nosso próprio caminho, nós sempre apanhamos, irmãos. Sempre apanhamos. Jonas só tinha uma coisa que eu admirei em Jonas. Jonas era fiel ao seu povo. Tanto que Nínive, quando ele descobriu que Deus mandou ele para pregar em Nínive, ele disse: o quê? Não, estou fora. Estou fora. Cheio de inimigo, irmãos, era uma cidade cheio de inimigos. E eram terríveis. Era o povo da Síria, era terrível, irmãos. Eles arrancavam um olho, eles cortavam um braço, eles eram terríveis. Imagine. Agora Jonas, convocado em Nínive para pregar para os seus inimigos. Ah, não, Mari, daí não. Inimigo não, eu posso pregar para aquela minha vizinha que eu me dou bem, posso pregar para aquela que eu me dou bem. Ah, não, aquela lá, tranquilo. Agora para o meu inimigo, não peça. É difícil, irmãos. É muito difícil. Mas o seu ministério, o seu maior ministério não era ser profeta. Era pregar para Nínive. Amém? O mais difícil, quando o Senhor nos dá mais difícil, é ali que o Senhor trabalha. Aleluia. E aí ele começa a caminhar com as suas próprias pernas. Não vou. Eu acho melhor ir para Tarsis, porque lá em Tarsis, de repente, vai que acontece alguma coisa, tem o evangelismo, já sai falando lá em Tarsis, que deixa mais fácil, o povo já não é tão, né? Mas não era esse o caminho que o Senhor queria. O Senhor deu uma ordem para ele: vá até Nínive. Cuidado, irmãos. Quando o Senhor nos dá ordem específica, nós começamos a inventar coisa. Aí para o lado de cá, para o lado de lá. Não, mas não é bem assim. Não, mas, mas eu acho que lá tá bom. Não, não vou lá, Senhor, porque... Não, lá tá bom. Não inventa, irmãos. Não inventa, porque nós só sofremos, irmãos. Só sofremos. Amém? Ali no 4 e 5, Jonas 1, 4 e 5 diz assim, ó. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Ixi, e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus. E lançavam no mar as fazendas que estavam no navio. Quer dizer o quê? Todas as suas compras, o que eles tinham ali, eles lançavam no mar porque achavam que era o navio que estava muito pesado, enfim. No fim não era. Amém?
E lançavam ao mar as fazendas que estavam no navio para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. Aqui está o problema, irmãos. Deus mandou ele para Nínive. Ele disse, não, eu vou para Tarsis. Nem se preocupou. A Bíblia nos relata que ele foi para o barco e foi dormir. Tranquilamente. Tranquilamente. Né? Eu quero dizer uma coisa, eu até já coloquei aqui. Que nós, muitas vezes, irmãos, por causa das nossas desobediências, a nossa vida, ou a vida de quem está do nosso lado, corre risco de vida. Corre, irmãos. Às vezes nós entramos num navio que não é para entrar. Às vezes nós entramos num caminho que não é para seguir. E às vezes, irmãos, nós podemos morrer. Ou quem está do nosso lado sofre. Porque aqui, quando Jonas estava dentro do barco, o problema era Jonas. Mas quem ia morrer? Não tinha nada a ver com isso, irmãos. Todos eles iam morrer. Por quê? Por causa da desobediência de Jonas. Porque Jonas era o quê? Um teimoso. Aquilo que eu falei, teimoso. Mesquinho. Então cuidado, irmãos, com o chamado que Deus tem para cada um nessa noite. Observa, olha para os lados. Vê se tem algum perigo, irmãos. Vê se você está fora daquilo que o Senhor tem para ti. Porque além de você morrer, a sua família toda pode morrer. Meu Deus. Você mesmo pode estar nesse barco, afundando com pessoas. No propósito daquilo que o Senhor te deu, irmãos. Ai, irmã, mas não morre ninguém sem cumprir o propósito. Morre sim, irmãos. Morre sim. Se não estiver na direção do Senhor, o Senhor permite sim. Isso serve aqui para as amizades, casamento, enfim. Cuidado com o barco onde você entra. Aleluia, Jesus. Lá em Jonas 17, 1:17 ainda vai falar assim, ó. 1:17 vai falar assim. E deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas estranhas do peixe. Aqui o Senhor coloca Jonas na escola. Na escolinha de Jonas. Para que Jonas aprendesse um pouquinho o que significa sair fora do propósito. A Bíblia vai nos relatar que quando ele foi colocado ao mar, o peixe vai engolir Jonas. E ali a Bíblia nos relata que ele fica 3 dias, irmãos, e 3 noites. Jonas viu as profundezas. Jonas estava no vale da sombra da morte. Ele estava vendo a morte, irmãos. Nitidamente. E queridos, uma coisa que eu quero pontuar aqui também. Muitas vezes nós precisamos estar dentro da boca do peixe. Para nós poder refletir, irmãos, a nossa vida, o que nós estamos fazendo. Como que nós estamos se posicionando. Como está a nossa vida, o nosso caráter, irmão. Porque aqui Deus estava trabalhando no caráter de Jonas. Mais para frente eu vou falar para vocês. Deus estava trabalhando no caráter de Jonas. Porque por mais que nós somos missionária, pastores, obreiros, é isso e aquilo, nós estamos cheios de defeito, irmãos. E precisamos que Deus nos capacite e nos cure de toda coisa ruim que nós temos, porque nós somos ruinzinhos, irmãos. Nós somos ruinzinhos. Jonas não queria pregar para Nínive. Sabe por quê? Porque eles eram maus. É como se Jonas dissesse, não, vocês vão morrer, eu não vou pregar, porque esse Deus que eu conheço, que é misericordioso, Ele vai mesmo salvar vocês, mas eu não quero. Eu não quero saber de vocês. Jonas era assim. Era profeta. Eita Jesus. Lá em Jonas 2, ele já vai passar aqui, ó, pelo arrependimento de coração. Ele se arrependeu mesmo. De coração. Talvez foi de boca. A gente não sabe. Mas que ele se arrependeu naquele momento ali. Se arrependeu, irmãos. Jonas 2, do 1 ao 2 diz assim, ó. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus das estranhas do peixe.
E disse: na minha angústia eu clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno eu gritei, e tu ouviste a minha voz. Foi aqui que Jonas se arrependeu. Meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Que bom, glória a Deus, porque tem pessoas que morrem e não ouvem a voz de Deus. Não sabe o que está decidindo, não sabe o que está acontecendo, irmãos. Vigia. Quando tiver acontecendo alguma coisa na tua casa, ei, é o diabo? É, claro, nem tudo é o diabo, nem tudo. Mas se você é uma pessoa que está na direção do Senhor, ora, jejua, se consagra, e algo diferente na sua casa acontece, pode clamar. Pode clamar, irmãos. Pode clamar. Amém? É arrependimento. Ainda bem que ele viu, irmãos, que era as mãos do Senhor sobre a vida dele naquele momento. Pensa se ele não soubesse, se ele não tivesse clicado, né? Tinha morrido, irmãos, porque ele já estava vendo a morte. Tinha morrido. Quantas pessoas morrem por falta de discernimento, ou porque são teimosos, orgulhosos, né? Não é Deus nada, tem que ser assim mesmo. Não, irmãos, vamos ficar mais atentos. Amém? Ali em Jonas 2 ainda, do 9 ao 10, ali ele agradece a Deus, né? Pela salvação, porque Jonas foi salvo ali. Amém? Do 9 ao 10 diz assim, ó: mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas. Coisa linda. Quando Deus viu o arrependimento no coração de Jonas, né, viu que realmente ele estava ciente, que ele estava fugindo da face do Senhor, o Senhor veio e salvou. É isso que Deus faz. Coisa linda. Merecia, não merecia. Aos nossos olhos não merecia, era mais um que tinha que morrer. Foi desobediente. Mas Deus, ele tem misericórdia. Imagine, Deus estava tendo misericórdia daquele povo de Nínive. Imagine de Jonas, que ele levantou para ser profeta. O que eu quero dizer mais uma vez, não somos perfeitos, irmãos. Temos falhas, temos defeitos, mas mesmo assim, se posicionemos naquilo que Deus tem para nós. Errando sim, mas querendo acertar. Oh Deus. Mas mesmo assim, Jonas não foi trabalhado. Ele foi salvo, glória a Deus. Mas ainda Jonas ainda não conseguiu quebrar o seu coração. Não conseguiu, irmãos. Vamos para Jonas 3. Lá na frente, do 1 ao 5, diz assim, ó: e veio a palavra do Senhor segunda vez, segunda vez, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Agora, Jonas, agora tu vai, né, Jonas? Agora eu vou, Senhor. Ah, Jesus. E prega contra ela a pregação que eu te disse. Levantou-se Jonas e foi a Nínive. Segundo a palavra do Senhor, era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. Ainda caminhou 3 dias, irmão. Não pensa que o peixe vomitou Jonas lá em Nínive. Não. Se você for estudar, você vai ver que não. Amém? Nínive nem tinha mar, né? Era isso, né, pastor? Nem tinha, né, mar, né? Pelo que eu estudei, não tinha mar. Era próximo, então ele tinha que andar 3 dias. Bem feito para ele. Eita, Jesus. Olha só. 3 dias. Tá. E começou Jonas a entrar pela cidade. Eita, agora é Jonas. Caminho de um dia. E pregava e dizia: ainda 40 dias a Nínive será destruída. Aí ele estava todo orgulhoso, né? Aí ele entrou: 40 dias. Essa cidade vai ser destruída. Vocês vão ser destruídos. 40 dias. Era só o que ele falava, irmãos. Ele não dizia: vem cá, irmão, tu não quer se arrepender? Olha o evangelismo lá. Vem cá, irmão, vem cá. Tu conhece Jesus? Conhece o Deus de Israel? Você não quer se arrepender? Não. Ingrato, mesquinho.
hipócrita, máscara de profeta. Muitas vezes nós somos assim, irmãos. Nós temos máscaras. Aquele eu vou salvar, aquela não. Eu gosto da pastora Ivonete, do pastor Sandro, não. Eu gosto do Cristiano, não. É assim. Aquela ali não quero fazer esforço nenhum para salvar. Jonas. Somos Jonas. Quero dizer que antes o Senhor pegou para mim, tá? Olha só, o ministério de Jonas. Olha que coisa linda, irmãos. Jonas não tinha defeito, cheio de falha, cheio de egoísmo, cheio de orgulho. Mas Nínive foi salva pelo profeta Jonas. Olha que coisa linda, irmãos. Olha quando Deus quer fazer as coisas. Ele te capacita. Ele te orienta. Mas foi Jonas? Claro que não foi Jonas. Porque Jonas não ia querer que ninguém se salvasse dali. Mas Deus, quando Ele quer fazer, nada vai impedir. E por causa de Jonas, eu digo por causa de Jonas não, porque Deus levantou Jonas. Ele teve que ir lá pregar. E Deus salvou essa cidade inteira. Aleluia. Mesmo sem motivação nenhuma. Mesmo sem motivação, irmãos. Não, eu vou lá porque esse Deus está me mandando. Deus está trabalhando. Mesmo sem motivação nenhuma. Mesmo sem sinal de amor ao próximo. Lembra que eu falei que ele não tinha amor ao próximo? E não tinha. Só para os amiguinhos dele. Os amiguinhos dele, povo de Israel, ele era fielzíssimo. Agora as outras cidades, que se dane. Jonas, em nenhum momento, pediu a misericórdia de Deus a eles, como Abraão intercedeu por Sodoma. Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra. Jonas não. Jonas não intercedeu, não falou nada, ficou quietinho, só dizia 40 dias. Ei, o meu Deus vem matar vocês. 40 dias. Aquele, religioso. Se tu não se converter, tu vai morrer, tu vai para o inferno. Não, porque tu tem que ser assim, tu tem que ser assim. Queridos, fala do amor de Deus só e deixa Deus fazer o resto. Eu não queria ser crente, irmãos. Eu confesso para vocês que eu não queria ser crente por causa disso. Porque os crentes, tinha crente que queria enfiar a palavra pela goela abaixo. Nossa, eu dizia, meu Deus, que crente chato. Nunca vou ser uma crente. Mas Jonas não. Jonas não queria falar de arrependimento. Jonas não queria que ele se salvasse, nada. Só queria que matasse. Só vem que matasse eu. Porque eles arrancam os olhos do povo. Eles fazem isso, eles fazem aquilo. Não, merecem morrer. Isso somos nós, muitas vezes. Não queremos ir para a rua falar do amor de Deus. Não, deixa que se dane. A minha família, meu embiguinho, tá bom. Eia. Sua pregação era 40 dias. Nínive será destruída. Só isso. Mas mesmo assim, Deus ainda trabalhou em Jonas. Sem amor ao próximo, vingativo, mesquinho, fariseu, hipócrita, sem compaixão para de Deus com Nínive. Esse era Jonas. Ai, minha irmã Maria, mas você está falando de Jonas. Estou falando de Jonas. Eu sou uma Jonas. Nós somos uma Jonas. Lá em Jonas 4, vamos lá. E aqui, queridos, antes de eu falar, aqui que começa o grande ministério de Jonas. Amém? Ele já trabalhava para o Senhor, mas aqui começa. Deus vai te levar em áreas específicas para você fazer. Você pode ser chamado para todas as áreas, mas tem uma área que Deus vai trabalhar na tua vida. Ele profetizou para mais de 120 mil homens, fora crianças, mulheres, eu acho, e cachorros, cachorro, animais, fala ali. Até com os animais. Ah? Isso, os animais também tiveram que jejuar. Todos eles, irmãos. Pensa aí, tem gente que judeia dos animais, irmãos. Os bichinhos tiveram que jejuar também, pecado.
A minha também jejua quando eu jejuo. Eu não dou comida para ela, porque eu esqueço. Ai, Jesus. Lá em Jonas 4. Jonas vai novamente para a escola de Deus. Olha só. Mas desgostou-se. Daí o povo começou a se arrepender, irmãos. Eles viram que ali havia um grande profeta de Deus. Máscara. Mesmo assim, para eles adiantou. Porque daí eles viram que realmente o Deus de Israel ia matar aquele povo. Eles conheciam o Deus de Israel. Eles sabiam o que Deus de Israel podia fazer. Aí o povo começou a se converter, começou a se arrepender, né? Começaram a jejuar, colocaram vestes de saco, enfim, jejuaram. Começou o arrependimento, irmãos. Coisa linda de ver. Amém? Lá em 4. Mas desgostou-se Jonas. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Ele ficou com raiva, para falar bem a verdade. Aborrecido. Sabe quando a gente fica com raiva? Ai, que raiva, eu não quero. Ui. Ficou irado, aborrecido, né? E orou ao Senhor e disse: ai, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, do mal. E te arrependes do mal. Te arrependes do mal, Senhor. Peço-te. Deixa eu ver aqui. Diz do mar. Peço-te, pois, o Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Irmãos, pensam. O homem já tinha ganhado a cidade inteira. Estavam todos se arrependendo já, irmãos. Todos já ali na rede, né? Pegou os peixes. E mesmo assim, o homem ainda não se arrependeu o modo como ele agia. E ele queria morrer. Ele preferia a morte, irmão, a morte, do que ver aquele povo salvo. Misericórdia. Isso é muito forte, irmãos. Isso é muito forte, quando tu depara com uma palavra dessas e, meu Deus do céu, será que existe Jonas ainda? Existe. Não é só aquele Jonas lá, não. Existe muitos Jonas que quer morrer, queridos. Porque às vezes vê um bem para o irmão. Às vezes Deus vai trabalhando na vida do irmão. Eu quero morrer, eu quero sair dessa igreja, porque eu não suporto mais. Existe. Jonas novamente na escola de Deus. Coração cheio de ódio, amargurado, ressentido, mesquinho. Jonas ainda estava no processo. E Jonas não gostava de gente. Ai, meu Deus. Ei! Jonas não gostava de gente, irmãos. Só os amiguinhos dele. Só os amiguinhos dele. Queridos, a história de Jonas termina com Jonas sendo ensinado sobre paciência, amor, perdão e a misericórdia. Deus nos ensina tudo isso quando Ele nos chama. E cada momento que você vai trabalhar para o Senhor, Deus está te tratando. Ai, de novo no evangelismo. Ai, de novo pregar. De novo ministrar. De novo. Deus está trabalhando na tua vida. É um privilégio, irmãos, tá aqui pregando ou ministrando. É um privilégio para nós. Porque o tempo que eu estou aqui pregando, Deus está ministrando no meu coração na área que eu preciso mudar. Porque eu preciso mudar, irmãos. Tem pessoas que eu não consigo engolir. Eu não tenho ódio, graças a Deus, eu não tenho ódio, mas eu não, sabe assim, quando vai até aqui não passa. E tem, irmãos, tem aquele que dá vontade de matar. Não de ódio, mas assim do mal que eles fazem pra gente. Vai lá, Deus, faz como tu fizesse, tu ia fazer com Nínive. Dá vontade. Mas Deus precisa trabalhar em nós, o nosso caráter. Tirar as nossas máscaras. Máscara de missionária. Máscara de obreiro.
Máscara de profeta, máscara de pastor, máscara. É isso que Deus tem que tirar de nós, irmãos, esses últimos dias. Para que Deus possa nos usar completamente. Sem hipocrisia, sem mentira, sem fingidade. Nós somos fingidos muitas vezes. Viemos para a igreja porque... eu vou para a igreja porque o que a pastora vai falar? O que o pastor vai falar? Não, eu tenho que ir. Não, irmãos. Vem porque Deus fala, irmão. Você está sendo tratado, irmão. Quantas vezes eu chego aqui, irmãos, quebrada. Senhor, eu preciso de um direcionamento. Lá vem o bálsamo e vem. Digo, Senhor, é por aqui mesmo. Já cheguei em casa e glória a Deus e aleluia. E se eu ficar em casa? E se eu ficar em casa? Aí o diabo começa, viu? Não, bem que tu fez, não foi para a igreja mesmo. Não, fica aí, boba, fica em casa, fica assistindo internet, Netflix, fica não sei o quê. É assim, irmãos. O diabo faz isso. Amém? E depois, irmãos, a palavra de Deus vai dizer, que Deus teve misericórdia de Jonas. Jonas pregou para Nínive, se afastou-se, ficou fora da cidade para ver o que Deus ia fazer, se Deus ia matar, ou de repente vai que Deus se arrependeu, que ia falar, que ia salvar. Vamos ver, ficou só na expectativa, vamos ver o que vai acontecer. Eu preguei, mas não vai dar nada. Dá sim. Toda semente que é lançada, irmãos, ela frutifica. Você pensa que você vai para a rua, para levar uma palavra, ou que seja que for, na sua família. Ei, a palavra não volta vazia. Creia nisso. Ele pregou, sem vontade, sem ânimo, com raiva, com ódio, sem amor ao próximo, mas quem faz é o Senhor. Ele foi na segunda vez por obediência. Muitas vezes estamos por obediência, amém? Glória a Deus. Nós temos que pedir para o Senhor, trata de nós. Aleluia. Depois, a Bíblia vai nos relatar que Jonas estava cansado, estressado, Coitado de Jonas. Estressado, diz que ele foi dormir, aí o tempo começou, o sol começou a pegar na cabeça de Jonas. E Jonas começou a ficar entediado, porque Jonas já era, entediado. Enfim, Deus teve, meu Deus, eu vou lá, cuidar daquele meu filho. Vou lá fazer crescer uma abóbora, abóbora, na cabeça daquele meu filho, vai ver se meu filho alivia um pouco o estresse. Vou lá fazer alguma coisa para aquele meu filho lá, porque está muito nervoso. E a Bíblia vai dizer que sim, Deus fez crescer, pé de abóbora, E depois Deus disse assim, não, agora é hora de eu trabalhar em Jonas. De novo. E a Bíblia vai dizer, vai relatar que o Senhor colocou um bichinho ali, ele comeu tudo a bola, secou. Resumindo, Jonas ficou no tempo de novo, se lamentando, eu quero morrer. É isso que acontece conosco. Quando nós não somos tratados. Será que era para Jonas estar lá? Jonas pregou. Jonas sabia que Deus ia fazer. Por que ele ficou lá olhando? É a mesma coisa que você plantar uma flor e ficar ali em cima. Louca que seque. Para não crescer, para você não precisar regar. Jesus. Talvez Jonas era para ter ido para casa já. Vai para casa, vai. Eu preguei, já fiz. Não, eu não quero, irmão. Não quero ser, mas já fiz a tua vontade. Mas não. Ele ficou olhando Nínive ser destruída. Jesus. O povo de Nínive era terrível. E até mesmo o profeta também era terrível. Mas era um profeta de Deus. Deus estava usando. E Deus estava curando. Deus estava ministrando. Mesmo com tudo isso, irmãos, no coração ele era profeta, como eu já falei. Deus não deixou de fazer nem de usá-lo. Salvou uma cidade inteira. Através da caminhada, Deus vai nos moldando. Quantas almas, agora eu vou fazer uma pergunta. Quantas almas, irmãos, estão perecendo por nossa causa? Quantas almas estão perecendo porque nós não fizemos o ID de Jesus? Aquilo que o Senhor manda nós fazer. Quantas almas? Se Jonas não tivesse ido, talvez aquele povo todo tinha morrido, irmãos. Eu não sei. Pensa. Deus sempre levanta um.
Não seja teimoso. Eu sei que Deus está falando. Quantas vezes preferimos morrer do que obedecer a Deus, né? Vivermos uma vida medíocre, mesquinha. Lá em 2 Pedro 3, se quiser abrir, pode abrir. 2 Pedro 3, verso 9 diz: o Senhor não demora a fazer o que prometeu. Presta atenção, Deus está falando. Como alguns pensam, pelo contrário, que Deus está demorando, não. Ele tem paciência com vocês, conosco, porque não quer que ninguém seja destruído ou se perca, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Lá em Hebreus 4, do 12 ao 13, vai falar assim, ó. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, aleluia, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Quer dizer, nada fica oculto diante de Deus. Deus vê as coisas, todas as coisas, irmãos. Quando fala nua, é porque Deus está vendo todas as coisas. Jonas fugiu, não adiantou, porque Deus viu. Meu Jesus, estou acabando já, estou encerrando. A história de Jonas faz alinhar o nosso coração com o coração de Deus. A história de Jonas faz alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Somos chamados a ver as pessoas como Deus vê. Uxi, tá difícil. Tá difícil. Pode colocar 50 óculos aqui, mas a gente não vai ver. Não como pecadores, merecedores de julgamento, mas como um grande potencial da sua graça e misericórdia. Somos chamados a ver as pessoas como Deus vê, não como pecadores, nem merecedores de julgamento, irmãos. Amém? De julgamento. Mas como um grande potencial da graça e da misericórdia de Deus. Porque Deus, Ele tem a misericórdia. A Bíblia vai dizer que as misericórdias do Senhor, elas se renovam, irmãos, a cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor. Amém? Talvez, irmãos, nós não precisamos pegar um navio para Tarsis. Mas podemos nos refugiar em distrações. Isso que o Senhor ministrou bem forte no meu coração. Em distrações e até mesmo em uma religiosidade superficial, que evita o verdadeiro compromisso com Deus. Essa religiosidade superficial, irmãos, isso é que mata. Porque muitos não são aquilo que pregam. A gente está vendo tantos escândalos. Na igreja é um santo, em casa é um demônio. Quantos? Essa pregação, os levitas podem subir, por favor? Os levitas não, os ministros de louvores, né? Levitas somos todos nós. Essa pregação nos traz que mesmo sendo filho de Deus e temos um chamado, carregamos muita coisa conosco que precisamos ser mudado na caminhada, irmãos. Lembra que eu falei? Nós não somos perfeitos, nós não vamos ser perfeitos, irmãos. Por mais que nós queremos mudar nisso, nunca, não tem. Perfeito é só o Senhor. Mas nós podemos mudar no decorrer da caminhada, irmãos. Aquilo que eu falei, Deus mandou fazer uma abertura, vai, vê o que Deus quer falar contigo na abertura. Não é para mim, ou não é para fulano, não, é para nós mesmo. Às vezes Deus quer te usar, quer falar contigo. Vou colocar no coração da pastora Ivonete para ela escalar o fulano para trazer, porque eu quero falar com ele. E a gente vem aqui toda bobinha, é pro fulano, é pro ciclano. Não, é para nós mesmo. Não tem aquele ditado? Poxa, a minha irmã devia estar aqui para ouvir isso aqui. O fulano devia estar aqui para ouvir isso aqui. Não, é para nós.
É para nós que estamos aqui. Amém? Lá em Filipenses 1:6. Quem quiser abrir, pode abrir, tá? Tenho plena certeza de que aquele que começou a boa obra, aleluia, em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus.